Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, e o frio chegou gostoso para quem gosta, né? Como eu, por exemplo, gosto da estação fria. Aquele friozinho gostoso, chegou com vontade, chegou firme, chegou forte, assustou muita gente. E aí vem aquela pergunta, e o coração? Doutor, e a pressão? Bom, muita gente se preocupa, né, com a pressão, tá certo? E realmente a pressão, ela piora no frio. Não só a pressão, derrame, infarto, várias doenças cardiovasculares, elas aumentam na época do frio, elas são muito mais frequentes no frio. A pressão, inclusive, tem muita gente que acha que no calor a pressão sobe. Na verdade é o contrário, a pressão sobe bem mais no frio, no calor ela relaxa e abaixa um pouquinho a pressão. Por que isso acontece? Bom, essa semana eu ouvi uma explicação brilhante sobre isso de doutora Thalita, cardiologista, lá no Instagram dela, tá certo? Vejam lá que ela explicou isso bonitinho. Eu vou tentar reproduzir a altura aqui. Mas o que acontece então? O que acontece é o seguinte, durante o frio, né, na situação de frio, as nossas artérias, as nossas veias, elas se contraem, elas se fecham. Para que a gente fica pálido, fica branco, né? Por que isso acontece? Isso acontece para que a gente não perca calor, para que o nosso calor, o sangue quente, fique mais no interior do nosso corpo, para que a gente não perca calor. É uma forma de proteção do nosso corpo. Isso acontece com a liberação de adrenalina, que é um hormônio que faz essa vasoconstricção, ou seja, que aperta as veias, que fecha as veias para o sangue não circular na pele, para ficar mais no interior do corpo. Bom, essas veias fechadas, né, as artérias, melhor dizendo, me desculpe os perfeccionistas, né? Às vezes eu uso uma linguagem mais popular, veia, na verdade são as artérias. Essas artérias mais fechadas, essa vasoconstricção, isso força a pressão a aumentar. Então, no frio, o que acontece é que a pressão geralmente é um pouquinho mais alta do que no calor. No calor acontece exatamente o contrário, tá? Essas artérias, elas dilatam, elas se abrem para que tenha uma quantidade maior de sangue circulando embaixo da pele para que a gente perca calor. E é bem evidente, né? No calor a gente fica vermelho, né? Tem uma vasodilatação, as artérias estão dilatadas e a quantidade de sangue que está debaixo da pele, circulando mais superficial, é bem maior. Para quê? Para perder calor, né? Para a gente suar, evaporar e tal. Então, como tem uma vasodilatação, as artérias estão mais abertas, no verão, no calor, a pressão geralmente é um pouquinho mais baixa. Então, explicado esse mecanismo, né? Por que no frio, no inverno, a pressão é um pouquinho mais alta e por que no verão a pressão, na verdade, é um pouquinho menos alta, um pouquinho mais baixa, né? Isso se deve, então, à vasoconstricção, vasodilatação. Isso é intermediado, isso é feito pela adrenalina, aquela famosa adrenalina, né? Que é falada em tantas situações que tem ações no aparelho cardiovascular. Ela acelera o coração, faz o coração bater mais forte e ela também fecha as artérias, constringe, né, aperta as artérias, isso eleva a pressão. A adrenalina é um hormônio importantíssimo no funcionamento do nosso corpo, no funcionamento do coração. Mas não é só isso. Eu falei que pressão sobe, o número de infarto aumenta, o número de derrame aumenta, né? Várias coisas são mais frequentes no inverno, no frio. Vamos continuar esse papo no próximo bloco. Vamos responder agora a pergunta do Anacleto, de Vitória. Ele fala que tem uma dormência na perna esquerda e pergunta se pode ser um problema do coração. Olha, Anacleto, boa notícia, dificilmente vai ser um problema cardíaco. Aliás, vou te dizer que não é um problema cardíaco.
É uma crença bastante comum, mas dormência não é sintoma de problema no coração. Problema no coração dá dor e falta de ar. Dormência é sintoma de problema neurológico, tá? Ou de circulação na perna por varizes ou outra coisa desse tipo, tá? O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estou de volta e para quem chegou agora, no bloco anterior eu estava falando da pressão que ela sobe mais no inverno, do coração, como é que o nosso coração se comporta no frio, né? E ficou bem entendido então que a pressão é um pouquinho maior no inverno e é um pouquinho menor no verão. O frio aumenta a pressão, o calor abaixa a pressão, mas eu falei também que nessa época é mais comum infarto, derrame, complicações de diabetes também são mais comuns. Por que isso acontece? A ação da adrenalina é uma ação bastante complexa, né? Ela faz o coração bater mais rápido, mais forte, as artérias se contraem, se fecham, né? Além disso, nessa época a gente tende a se hidratar menos também, beber menos água. Isso acaba diminuindo a circulação na periferia, nos braços, nas pernas, às vezes até no corpo todo, tá? Porque as artérias estão mais fechadas, a circulação está menos eficiente. Isso pode levar à falta de circulação em alguns locais. Então, quem já tem problema de circulação nas pernas, no braço, ou já tem um problema de circulação no coração ou no cérebro, né, pode ter um descontrole dessa situação, uma descompensação dessa situação, e é comum as crises de angina, de dor no peito, tá? E também são mais frequentes os casos de AVC, de trombose, tá? São muito mais frequentes nessa época do inverno. E aí, quem é que tem que se preocupar mais com isso? Principalmente, especialmente os idosos. Por quê? Porque já são indivíduos que naturalmente são menos hidratados, têm menos água, né? E são indivíduos também que às vezes não se cuidam tanto, se esquecem de fazer as coisas. Então ou já são polimedicados, já usam muitos medicamentos, já têm doenças que já atrapalham a circulação na grande maioria, tá? Então essas doenças podem se complicar, se agravar nesse momento. Então é muito importante manter uma hidratação adequada, é muito importante beber água, tomar água, tá? Manter essa hidratação. É muito importante manter os cuidados de saúde. No programa anterior nós até falamos sobre atividade física no inverno, né? Para não abandonar a atividade física, não ficar naquela coisa só de preparar o corpo do verão, né? O corpo a gente usa ele o ano todo, a gente precisa cuidar dele o ano todo. Então nós já falamos bastante sobre atividade física, manter a atividade física durante o inverno. Agora estou acrescentando aqui essas observações. É muito importante a hidratação, se manter bem hidratado. É importante, se você não fez ainda o seu check-up, seus exames do ano, né, que são anuais, que faça agora na entrada, né, do inverno, porque vem um período aí um pouquinho mais complicado, tá? É importante manter a medicação, não descuidar da saúde, tá? E se cuidar bastante, porque é um período um pouquinho mais complicado e a gente tem que se cuidar um pouquinho mais. Com relação à atividade física, um detalhezinho interessante, importante, é o aquecimento, né? Então, aqueça antes de iniciar a atividade física, tá? Para que você já tenha o sangue circulando melhor, que você já tenha uma temperatura corporal já mais uniforme, que você já entre na atividade física com uma temperatura um pouco maior, com o seu sistema cardiovascular já mais adaptado para fazer atividade física. É importantíssimo não deixar de fazer atividade física porque o tempo esfriou. Isso é fundamental para a manutenção da nossa saúde e falaremos mais sobre isso no próximo bloco.
Somente pacientes com casos graves podem ter síndromes pós-Covid. Mito ou verdade? Falso. A síndrome pós-Covid acontece tanto naqueles que tiveram casos graves como naqueles que tiveram manifestações muito leves. Isso é importante porque todo mundo deve estar atento a qualquer sintoma que aparecer pós-Covid. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta na nossa conversa aqui sobre coração no inverno, pressão no inverno. E até agora eu falei aqui muito sobre hormônio, adrenalina, essas coisas assim. Mas não é só isso não. O inverno também tem algumas questões que são comportamentais, que são culturais. O que eu estou dizendo? A gente come mais no inverno, vamos falar a verdade, né? A gente come mais no inverno, dá mais fome, né? Aquela vontade de comer uma coisa quentinha à noite, né? Algumas pessoas bebem mais também, né? Mas aí é outra conversa. Mas falando de comida mesmo, geralmente no inverno é natural que tenha uma fome maior. A gente tem também uma preferência por alimentos mais quentes, né? O calor dá um certo conforto, não dá muita vontade de comer salada. Então acaba as pessoas comendo coisas mais calóricas, né? Coisas mais pesadas no inverno. Por isso até que lá no meu prato Mercedes-Benz, lá eu fiz questão de incluir aqueles legumes cozidos, aquela parte mais quente, não ficar só na salada, para não ficar um prato muito frio. Então essa questão cultural é bastante importante, sim, tá? E também contribui para quê? Mais caloria, mais gordura, mais carboidrato, menos salada, menos vegetal. Isso acaba alterando mais a pressão, alterando os níveis sanguíneos, né, de colesterol, glicose, triglicerídeo, aquela turminha toda. E isso favorece ao surgimento, né, favorece o surgimento de doenças, de problemas cardíacos, tá? Por tudo isso, o programa de hoje foi dedicado a isso, a esse alerta, a chamar atenção para os cuidados que a gente precisa ter nessa época do ano, tá certo? Que é um pouquinho mais do que no restante do ano, tá certo? Geralmente se fala muito, né, em inverno, em gripe, resfriado, doenças infecciosas, e vamos falar sobre isso, mas eu quis fazer esse alerta falando, olha, o coração também precisa de um cuidadozinho especial nessa época. E falando em cuidado especial, eu, Pedro Caçador, o programa Medicina Humanizada, a gente está partindo um pouquinho para a ação, né? A gente está aqui conversando, falando aqui há 2 anos falando de saúde, mas nós começamos a fazer os nossos programas de caminhada, de incentivar a atividade física, né? Falei aqui já da vez passada sobre caminhando com o Dr. Pedro Caçador, né? Aquela camisinha bonitinha que vocês viram que nós já fizemos caminhadas, tá? Nós já fizemos caminhadas no Morro do Moreno, já fizemos caminhadas no Convento da Penha, incentivando as pessoas, convidando as pessoas, tá, para participar da caminhada, para a gente colocar em prática aquilo que a gente fala aqui. Então, já quero dar o recadinho que no próximo domingo nós vamos caminhar na Pedra da Cebola, no Parque da Pedra da Cebola, 7 horas da manhã no domingo. Então já podem colocar aí, domingo, 7 horas da manhã, compromisso com o Dr. Pedro Caçador. Caminhada. Próximo domingo, então, nós vamos caminhar lá no Parque da Pedra da Cebola. Me encontrem lá, 7 horas da manhã do domingo, que nós vamos caminhar. Eu e vocês, praticando a medicina humanizada, levando a medicina humanizada até você. Porque medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende. Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados.